Olá, sejam bem-vindos ao canal Matemática em Minutos. Eu sou a professora Edinara e a nossa aula de hoje será sobre as propriedades dos logaritmos. Aqui, então, eu tenho a nossa primeira propriedade. Eu tenho aqui que log de A vezes C na base B é igual a log de A na base B mais log de C na base B. O que isso significa? Sempre que eu tenho uma multiplicação aqui, ó, no logaritmando, eu posso separar como uma soma de dois logaritmos, eu repetindo a mesma base. Olha aqui como que tá esse exemplo. Aqui a base é B, ó, eu repeti a mesma base e eu separei como uma soma de dois logaritmos. Então ficou log de A vezes C na base B igual a log de A na base B mais log de C na base B. Vou fazer aqui alguns exemplos. Eu tenho então, ó, log de 8 vezes 3 na base 2. Então, ó, eu tenho uma multiplicação aqui no logaritmando. Então, eu posso desmembrar isso, eu posso separar como uma soma de dois logaritmos, que vai ficar o seguinte: log de 8 na base 2 mais o log de 3 na base 2. Então, eu separei como uma soma de dois logaritmos, log de 8 mais log de 3, repetindo essa base aqui, que é 2. Outro exemplo, se eu tenho aqui, olha, log de 9 vezes 27 na base 3. Log de 9 vezes 27 na base 3. Então, novamente, eu tenho uma multiplicação aqui no logaritmando. Quando eu tenho uma multiplicação no logaritmando, então eu posso separar como uma soma de dois logaritmos. Então, vai ficar como? Log de 9 na base 3 mais log de 27 na base 3. Então, vamos aqui para a segunda propriedade. A segunda propriedade é bem parecida com a propriedade anterior. Porém, ao invés de eu ter uma multiplicação aqui no logaritmando, eu tenho uma divisão. Aí, o que acontece? Ao invés de eu separar como uma soma de dois logaritmos, eu separo como uma subtração, sempre repetindo o quê? A mesma base. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho que log de A sobre C na base B é igual a log de A na base B menos log de C na base B. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu tenho que log de 8 sobre 16 na base 2. Log de 8 sobre 16 na base 2, como eu tenho uma divisão aqui no logaritmando, eu posso então separar como uma subtração de dois logaritmos. Então, vai ficar da seguinte forma: log de 8 na base 2 menos log de 16 na base 2. Veja que eu repeti, ó, aqui a mesma base. Então, ficou log de 8 menos log de 16, sempre na base 2. Agora, mais um exemplo. Nesse exemplo, eu tenho log de 125 sobre 625 na base 5. Como também eu tenho uma divisão aqui, ó. Então, eu posso separar como uma divisão, como uma subtração de dois logaritmos, sempre repetindo a mesma base. Então, vai ficar log de 125 na base 5 menos log de 625 na base 5. Então, agora nós temos a terceira propriedade. Essa terceira propriedade é a propriedade de mudança de base.
tá? Olha como é que ela funciona. Aqui eu tenho um logaritmo qualquer, então um logaritmo de A na base B. Esse logaritmo eu posso representar como uma divisão de dois logaritmos, eu escolhendo a base. Então eu posso fazer isso com qualquer um logaritmo. Então, o log de A na base B eu representei como log de A dividido para log de B. Porém, essa base K aqui foi eu que escolhi. Eu posso escolher a base que eu quiser, que não vai alterar o resultado final do logaritmo. Vamos ver alguns exemplos? Bom, então vamos aqui para esse exemplo. Nesse exemplo eu tenho log de 9 na base 81. Eu posso pegar esse logaritmo aqui e representar como uma divisão de dois logaritmos, eu escolhendo a base. Então, vamos aqui ver como é que vai ficar. Log de 9 sobre log de 81. Aí aqui eu posso escolher a base que eu quiser, que não vai alterar o resultado final. Porém, nessa escolha eu tenho que pensar em uma base que vai facilitar o meu cálculo e não vai dificultar, né? Então, qual base que pode me facilitar aqui? O próprio 9. Então, vou colocar o 9 aqui, ó. Escolhi essa base 9. Aí eu vou calcular. Log de 9 na base 9 é 1, né? Sempre quando o logaritmando é igual à base, o resultado é 1. Agora aqui, olha, log de 81 na base 9. Log de 81 na base 9 é igual a 2. Por quê? Porque se eu elevar 9 ao quadrado, o resultado vai ser 81. Então, o resultado final aqui deu 1 sobre 2. Agora, eu vou fazer esse mesmo exemplo, só que eu vou escolher uma base diferente, para vocês entenderem que não importa a base que eu escolha, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, vou repetir aqui o mesmo exemplo, ó, log de 9 na base 81. Aí eu vou fazer como a divisão, log de 9 sobre log de 81. Deixa eu separar aqui para não misturar os cálculos. Aí eu posso escolher também a base que eu quiser. Nesse caso agora eu vou escolher a base 3. Ó, escolhi a base 3. Agora eu vou fazer o cálculo. Log de 9 na base 3. Log de 9 na base 3 é igual a 2. Por quê? Porque se eu elevar 3 ao quadrado, o resultado que eu vou encontrar vai ser 9. Aqui embaixo, log de 81 na base 3. Log de 81 na base 3 é 4. Por quê? Porque se eu elevar 3 à quarta potência, o resultado vai ser igual a 81. Aí, simplificando essa fração aqui por 2, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Você pode observar que eu obtive o mesmo resultado do exemplo anterior. Porém, eu escolhi, ó, uma base diferente da do exemplo anterior. Então, isso significa que qualquer logaritmo eu posso representar como uma divisão de dois logaritmos, eu escolhendo a base, que não vai importar, não vai dar diferença na resposta final. Mas o importante é você pensar em uma base que vai facilitar a sua conta, que vai facilitar a sua vida, ok? Bom, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Até mais!